E a Juventus da Itália está aí de olho no nosso zagueiro Léo Ortiz, né? Eu separei aqui alguns dados importantes e eu vou falar uma coisa para vocês. O Flamengo não vai vender o Léo Ortiz, não pensa em negociar o Léo Ortiz por enquanto nessa próxima janela de transferências. Agora os valores de Léo Ortiz, que são aí exorbitantes, né? Posso falar assim, se falando sobre o valor da multa rescisória do nosso zagueiro Léo Ortiz. E caso se concretizasse de uma eventual compra de Léo Ortiz nas cifras envolvendo a multa rescisória de jogador, se tornaria uma das maiores vendas da história do clube de regatas do Flamengo. Vou falar sobre isso, trazer as palavras de Luiz Eduardo Batista, mais conhecido como Bapi. Bapi, que falou sobre, né, a situação do estádio próprio do Flamengo, deixando claro aí, reforçando que não pensa em tornar o futebol do Flamengo em SAF para viabilizar financeiramente a construção do estádio próprio do nosso Mengão queridão. Vou trazer mais detalhes sobre a situação envolvendo o goleiro Hugo Souza, situação envolvendo a preparação do Flamengo para o próximo jogo que já acontece amanhã. Flamengo e Fluminense, e o jornalista aí que se derreteu com Gerson na seleção brasileira e já cobrou Gerson titular absoluto na seleção brasileira. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu fazer um convite especial para você que ainda não é inscrito em nosso canal. Convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, uma novidade que eu venho trazer aqui para você é sobre um garoto que o Felipe Luiz puxou do sub-20 para o time principal. Ontem, no treino de ontem e hoje, né, o Felipe Luiz trabalhou com o Daniel Sales. Daniel Sales substituindo aí o Guilherme Varela no treino técnico dessa última terça-feira e hoje. Também ele esteve presente no CT do Ninho do Urubu, mesmo com a presença de Varela. O lateral direito de 18 anos trabalhou com o Felipe Luiz na base do Flamengo, alternou os cruzamentos com o Wesley, né? O Felipe Luiz vê aí um grande potencial em Daniel Sales, lateral direito de 18 anos. Não é que ele vá, talvez, aí permanecer para sempre aí, daqui para frente de agora, no caso aí, né, no time principal. Mas começa já a subir aos poucos ali, ganhando oportunidade com o técnico Felipe Luiz. Isso é muito bacana. Estamos aguardando a finalização do treino de hoje para saber, né, ao menos uma definição do time, provável time que o Felipe Luiz deve levar a campo amanhã contra o Fluminense pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem alguns jogadores que estavam na seleção brasileira, na seleção do Chile, Uruguai e também Equador, como é o caso de Gonzalo Plata, Érico Pulgar, Arrascaeta de la Cruz e Varela, Fabrício Bruno e Gerson. Jogadores que a gente vai aí realmente, né, ver quem vai e quem não vai para o jogo. Tudo vai depender dessa avaliação de hoje. E vou trazer mais em breve aí detalhes sobre essa situação. Se falando sobre o Gerson ontem ele saiu do jogo da seleção brasileira, quando acabou o jogo, que ele atuou os 90 minutos na seleção da brasileira, pela vitória de 4-0 sobre a seleção peruana. O Gerson saiu ali sentindo dores no pé, né, e por conta da situação ali, uma inflamação na unha, mas o Gerson falou que não é problema, ele vai ficar aí, quer jogar esse jogo de amanhã contra o Fluminense. Ainda se falando no Gerson, olha só, hein, comentarista se derreteu com o Gerson na seleção brasileira. No Sport TV, o comentarista Lédio Carmona, ele cobrou inclusive o Gerson do Flamengo como titular da seleção brasileira. Olha só o que ele falou: Gerson tem que ser titular da seleção brasileira, independentemente do que ele jogou nessa data FIFA. No Brasil, nenhum meio-campista tem a intensidade do Gerson. A equipe precisa de um jogador que tem esse pulmão, essa vontade. E ele também tem técnica. Ele é um jogador mais completo a cada dia que passa. Disse aí o Lédio Carmona, pedindo aí, né, o Gerson na seleção brasileira. O que você acha, nação, sobre a situação do Gerson na seleção brasileira? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre a situação envolvendo o zagueiro Léo Ortiz. Rapaz, a Juventus da Itália, de acordo com a RTI Sport, também noticiado pelo Coluna do Flamengo, é que a Juventus da Itália
veio com tudo para cima de Léo Ortiz, já chegou a procurar o empresário do atleta e procurou saber se ele tem interesse de poder jogar no futebol italiano, mais precisamente na Juventus da Itália. Isso porque a Juventus perdeu o zagueiro Brenner, brasileiro, que rompeu aí, teve uma lesão ligamentar, rompeu o ligamento, e com isso está fora da temporada. E a Juventus vê no Léo Ortiz, né, como se fosse um substituto ideal para o Brenner. Léo Ortiz, que tem passaporte italiano, o visto de trabalho seria, né, por dizer assim, para regularizar o jogador, tudo muito mais, seria mais tranquilo, entre outras questões que poderiam ser burocráticas lá na Itália. Para o Léo Ortiz poderia ser mais fácil de ser resolvida. E a situação do Léo Ortiz é o seguinte: o Flamengo foi informado pelo empresário do jogador sobre esse interesse da Juventus, e o Flamengo bateu o martelo. O Flamengo tomou decisão, não pensa em negociar o Léo Ortiz nessa próxima janela de transferência, quer contar com o jogador sim para a próxima temporada e não vai negociar o Léo Ortiz, a não ser que chegue aí uma proposta realmente fora do normal, né, pode dizer assim, extraordinária. Hoje o Léo Ortiz tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2028. A multa rescisória de Léo Ortiz gira em torno de 80 milhões de euros. Hoje, na cotação atual, 493 milhões de reais. O que eu quero falar aqui para você, se caso realmente chegar um clube doido aí comprar o Léo Ortiz e apresentar perto dessas cifras, se tornaria uma das maiores vendas da história do Flamengo. Se tratando aí sobre a questão de zagueiros, né? Porque eu vou falar para vocês, com a multa de 493 milhões, realmente o Flamengo não está interessado em negociar, a não ser que chegue próximo desses valores. Aí talvez o Flamengo sente para conversar, aí se tornaria sim uma venda sensacional, uma das maiores vendas da história do Flamengo. O que vocês acham sobre essa situação? Você venderia o zagueiro Léo Ortiz se realmente chegar uma proposta bacana, que seja boa para ambas as partes, tanto para o Flamengo como também para o zagueiro? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. A minha opinião eu vou falar para vocês, eu não venderia o Léo Ortiz, não sentaria para conversar, porque esses caras só querem aí colocar na mesa mixaria para tirar jogadores do Flamengo, essa é a realidade, e eu não venderia nesse momento. A temporada de 2025 vai ser quente, vai ser pegada, então vamos aí ver o que deve acontecer. Olha só, domingo tem o jogo entre Flamengo e Corinthians pela volta da semifinal da Copa do Brasil. E a gente sabe esse imbróglio envolvendo o Hugo Souza, que, cara, já tá chato pra caramba, a gente sabe disso. E agora, né, o Coluna do Flamengo trouxe até aqui, ó, que loucura. Corinthians, que já deve pela compra de Mateuzinho, entende que o Flamengo quer jogar pra torcida com Hugo Souza e fazer pressão emocional no goleiro. Cara, eu não entendi essa realmente do lado do Corinthians, tá? Que uma vez que o Corinthians vai jogar na casa dele, lá no Neoquímica Arena, com maior capacidade do estádio a favor da sua torcida, que é a sua torcida maior, Flamengo vai ter, né, uma pequena parte do estádio disponibilizado para a torcida do Flamengo. E, cara, eu não vejo realmente isso aí um ponto. O Corinthians está aí cheio de mimimi envolvendo esse negócio do Hugo Souza. Na verdade, eles têm que pagar a multa, quer escalar o Hugo Souza, paga a multa e ponto final. É isso que tem que acontecer. Mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Dando de assunto aqui, para a gente encerrar, vamos falar sobre o estádio próprio do Flamengo, eleição presidencial, porque a eleição presidencial no Flamengo acontece agora em dezembro, e tá dando muito o que falar. Daqui para lá a gente vai ouvir muita coisa, vai ver muita coisa, né? E hoje, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, mais uma vez, ele reforçou ao Jornal Globo que não tem a intenção de tornar o futebol do Flamengo em uma SAF para viabilizar financeiramente a construção do estádio. BAP valorizou os membros que compõem sua chapa e falou sobre a importância de aumentar as receitas do clube para viabilizar o início das obras. Olha só o que ele falou. O nosso grupo conta com nomes como Rodrigo Tostes, que atuou no Comitê Olímpico Rio 2016 e tem experiência relevante em mega projetos de construção e operação de estádio.
Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, que vai contribuir com tecnologia e inovação. Além de Cláudio Prakonovic, presidente da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, com enorme conhecimento em estruturação. Olha só o BAP aí mandando ver, né, que realmente reafirmando ali e reforçando que não pensa em tornar o Flamengo, o futebol do Flamengo, é uma SAF, né? Como muitos vem falando aí, tomara que realmente não aconteça, tá? Porque o BAP é um dos caras muito fortes a assumir a presidência do Flamengo agora, né, a partir de 2025. Ao lado dele, Rodrigo Dusch, que está apoiado aí pelo presidente Rodolfo Landim. Mas vamos aí, na minha opinião, não tem esse negócio de virar SAF do Flamengo. O Flamengo não é clube para estar virando SAF. O clube que vira SAF é clube que não tem, tá devendo até o cabelo do pé. Essa é a verdade. Mas enfim, fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações para deixar você sempre muito bem atualizado. Valeu? Forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.